Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 20. Cusa olhava para Lucano, consternado. Não é possível, senhor, exclamava ele, agarrando a própria cabeça entre as mãos. Seu rosto malicioso de sátiro, com as bochechas gorduchas e a barba pequena, os olhos cheios de humorismo e o nariz insolente, havia empalidecido de horror. Sinto muito, disse Lucano com paciência. Tentei explicar. Não há necessidade de mais um funcionário médico em Roma, que está cheia de hospitais modernos. Sim, compreendo que a Assembleia Pública me nomeou graciosamente por ordem de Diodoro e com um estipêndio considerável. Mas o médico não deve ir para onde mais necessitam dele. Hipócrates disse isso, e eu jurei por ele. Meu trabalho será entre os pobres, os oprimidos, os abandonados, os moribundos, os desesperadamente doentes, para os quais não há assistência nas cidades que ficam ao longo do grande mar. Tratarei de escravos e dos que vivem em pobreza irremediável, e não pedirei pagamento, a não ser dos ricos senhores de escravos. Irei visitar as prisões e as galés, as minas e os cortiços, os portos e as enfermarias para indigentes. Esse é o meu trabalho, e não me posso desviar dele. Mas por que? Indagou Cusa, incrédulo. Lucano sentou-se na cama do simples quarto branco de dormir, onde se acomodara, e ficou a olhar longamente para suas próprias mãos, compridas e pálidas. Eu te disse, falou, devo ir para onde sou necessário. Cusa balançou a cabeça entre as mãos. Lucano teria enlouquecido? As fúrias vermelhas teriam posto em desordem a sua mente? Hécate o teria visitado durante a noite? Por todos os deuses! Aquilo não era coisa que se entendesse ou que se suportasse? E Cusa falou sensatamente, como se fala com um homem atacado de insanidade. Senhor, tua família precisa de ti. Teu pai adotivo orgulha-se de ti, e ele é o mais orgulhoso dos romanos. Tua mãe há anos não te vê, teus irmãos jamais te viram. Que se dirá de Diodoro, se seu filho adotivo for um indivíduo errante, tratando da escumalha da terra em cidades quentes e bárbaras, em estradas e atalhos? Isso é bom bastante para um médico escravo, não para o filho de Diodoro Cirino. Que dirás a Diodoro e a tua mãe? Eles ficarão envergonhados diante de Roma. Lucano sacudiu a cabeça. Não tenho palavras que te alcancem, Cusa, ou que afastem a névoa de tua perplexidade. Chega, tu e tua família ireis comigo amanhã para Roma, para as propriedades de meu pai. Ali sereis felizes. E sorriu afetuosamente para seu velho professor. Minha falta de compreensão é suave diante da falta de compreensão que Diodoro demonstrará, senhor. Eu sei. Lucano franziu as sobrancelhas, depois sorriu, recordando o belicoso romano. Mas farei o que devo. Não sabes o que é a pobreza, senhor. Quando fores um médico mendicante, derivando de um porto para outro, pois com certeza, dadas as circunstâncias, Diodoro não te sustentará com seu dinheiro parcimonioso, então descobrirás o que é ter fome, estar sujo e sem lar, vestir farrapos. Não acharás deleite nestas coisas, Lucano. Tu, cuja carne foi cuidadosamente alimentada e assistida e vestida
em linhos e lãs finas? Lucano, esclarece-me que vem a ser essa loucura, que são um escravo, um pobre ou um criminoso, menos do que seres humanos. Seria melhor para ti tratar cães e outros animais dos patrícios ricos em Roma. Isso daria menos vergonha e tristeza a Diodoro. Lucano refletia. Como podia ele dizer a Cusa: devo libertar os atormentados de seu inimigo? Cusa teria completa certeza, então, de que ele estava louco. O outro observava-o de perto. Explodiu, então. Foi aquele maldito José ben Gamliel. Eu ouvi quando ele falava contigo nos jardins. Senhor, os judeus são incompreensíveis com seu Deus misericordioso, seus mandamentos e suas ridículas leis para relações equânimes entre os homens. Tudo isso não passa de fanatismo, é deplorável, pois faz a vida mais sombria ainda. Já viste um judeu de rosto feliz? Já ouviste os risos das festas romanas? E a despreocupação das danças romanas na casa de um judeu? Não, isso são coisas só para os bárbaros romanos. Não, acrescentou Cusa, que eu considere os romanos muito mais do que bárbaros. Mas, pelo menos, são homens de fibra e sangue e têm adequado respeito pelas artes da Grécia, embora não passem de filhotes de lobo. Os romanos são realistas. Os judeus tratam com fanatismos transcendentes. Falam de liberdade, o que é absurdo. Esperam o impossível de seu Deus. E uma pessoa de senso compreende que os deuses nunca tratam do impossível e nunca se espera deles grandes virtudes. Lucano falou encolerizado. Eu não acredito que Deus seja misericordioso e bom. Não acredito no que José ben Gamliel diz dele. Poupa teu fôlego, Cusa. Preciso ir me despedir de meus professores. Cusa, ofendido, ferido e perplexo, compreendeu que tinha sido despedido dali e foi procurar a esposa. Calíope ouviu-o enquanto amamentava a filha, revelando um semblante meditativo. Depois ergueu os ombros. Sempre achei Lucano extraordinário, disse ela. Lucano não tinha pena de deixar Alexandria. Desde que Rúbria morrera, ele não se sentia ligado a lugar algum do mundo, nem tinha desejo de visitar qualquer deles, ou de viajar como um jovem rico. O mundo para ele era um hospital, cheio de gemidos. Nem a beleza da arquitetura, nem a música tinham o poder de aliviar o desgosto infinito. Na noite anterior, porém, sonhara com Sara ba Eleazar, Sara, cujo pai fora enterrado na véspera. O sonho fora dos mais confusos. A moça procurara-o, correndo através de um campo florido, rindo docemente, e quando o alcançou, seu rosto era o de Rúbria, faiscante sob o sol da primavera. Seu cabelo escuro caíra da fronte branca, e Lucano sentira um arrebatamento de completa beatitude e júbilo. Então vira o violeta dos olhos dela e a dor voltara. Em seu sonho, não sabia por quê, dissera à moça em tom indagador: Rúbria? E ela respondera, a voz doce: Amor. O rapaz sacudira a cabeça. Não há na minha vida lugar para o amor. Não amarei de novo, pois o amor é como uma serpente que tivéssemos no coração, cheia de veneno e de agonia. Ela se afastara, então, olhando tristemente para seu rosto, até o último instante, como que indagadora e dolorida. E as flores se haviam erguido, escondendo-a aos olhos dele. Então Lucano sentira de novo o velho desgosto e acordara gritando. Lembrava-se daquele sonho enquanto arranjava em sua grande bolsa de médico, feita de couro, seus preciosos instrumentos cirúrgicos, bisturis, fórceps,
serras de amputações, sondas, seringas, trépanos. Cada instrumento, feito de ferro, cuidadosamente trabalhado e perfeito, fora envolvido por ele num pano de lã impregnado de óleo de oliva, a fim de protegê-lo de ferrugem. Havia também um instrumento mais antigo e grosseiro, de cobre ou bronze. Também esse ele colocou delicadamente na bolsa, envolvido em suas capas. Acrescentou vários de seus preciosos livros de medicina, certa quantidade de ligaduras no invólucro de seda e alguns frascos de remédios especiais vindos do Oriente. Cusa tomaria conta de seus objetos pessoais, que eram poucos. Lucano examinou-os para ver o que poderia dar aos pobres e aos desvalidos da enfermaria, da escola de medicina. Uma pequena bolsa tombou no chão, caindo dela uma peça, produzindo um som pesado. O moço inclinou-se, apanhou-a e abriu-a. A cruz de ouro que Keptá dera à Rúbia estava em sua mão, a corrente tilintando. Lucano sentiu um súbito fervor de desespero e desejou atirar a cruz para longe de seus olhos. Mas Rúbia a apertara na mão no instante de sua morte. Não se lembrava de ter trazido aquilo para ali. Esquecera-o. Agora bafejou o ouro e esfregou-o com a manga até que ele brilhasse, e recordando-se de Rúbia, com uma nova crise de dor, beijou o símbolo da infância, recolocou-o em sua bolsa e deixou-o tombar em seu estojo médico. Pensou de novo em Sara, na bela e jovem Sara, sua figura graciosa, desabrochando apenas para a vida adulta de mulher, em seu pescoço branco e adorável, em seus olhos sem artifícios. Deixou o aposento apressadamente como se fugisse e dirigiu-se para a universidade. Seus professores saudaram-no carinhosamente e todos lhe ofereceram amuletos, mesmo os cínicos professores gregos, expressando desgosto pela partida do jovem e dando-lhe suas bênçãos. Lembra-te, meu caro Lucano, disse-lhe um dos gregos, que a medicina sempre esteve associada ao sacerdócio, pois há campo maior para a medicina do que o corpo, e o médico deve tratar também da alma de seus pacientes, e finalmente deve depender para a cura do médico divino. Lucano ficou surpreendido com aquela declaração do tal grego, de mente das mais lúcidas, mas o homem olhava para ele com seriedade e depois beijou-o nas duas faces. Não receio por ti, acrescentou. Havia apenas um de seus professores que Lucano desejava evitar, mas encontrou José ben Galiel à sua espera e o professor chamou-o à biblioteca de sua colunata. A biblioteca era pequena, fria e austera, um mobiliário simples. Nunca mais nos encontraremos, disse o professor judeu, contemplando-o com tristeza. Nunca mais nos encontraremos. Isto para nós é o adeus. Tu não sabes. Ah, eu sei. E José ben Galiel ficou silencioso durante algum tempo. Voltou seu perfil barbado para Lucano, e a luz quente e branca que entrava impiedosa através da janela pequena iluminou aquele perfil, dando-lhe radiosidade misteriosa, aguçando-o e modificando-o. Preciso contar-te uma história, disse José. Lucano sorriu impaciente. Já percebi que os judeus sempre têm uma história para contar, disse ele. Tudo é em poesia ou metáfora, hipotético ou obscuro, ou oferecido sob a forma de pergunta. A vida é curta, porque os eruditos judeus tratam o tempo como se ele não existisse e como se houvesse uma eternidade para discussão? Pela razão, respondeu José.
de que o tempo não existe e há uma eternidade para discussão. Ainda acreditas, meu pobre Lucano, que o espírito do homem está acorrentado pelo tempo ou pelos acontecimentos? Voltou-se de novo para ele, e de novo seu rosto modificou-se, fazendo-se estranha e infinitamente doloroso. E Lucano pensou nos velhos profetas de que tinham falado os judeus de Antioquia e José em Alexandria. Recordarás a esperança que os judeus têm a respeito de um Messias que virá, e do qual te falei, disse José. Ele libertará nosso povo, Israel, de acordo com a promessa de Deus. Foi Abraão, o pai dos judeus, um babilônio da velha cidade de Ur, quem nos trouxe estas boas novas. Leste as profecias de Isaías com relação a ele. Será chamado príncipe das dores, segundo aquele profeta, e sua mãe esmagará a cabeça da serpente com seu calcanhar, e o homem ficará liberto do mal e do sofrimento, e não mais existirá a morte. Por suas feridas seremos salvos. Sim, disse Lucano com impaciência crescente, enquanto José cravava-lhe os olhos. Conheço as escrituras judaicas, conheço as profecias em relação ao vosso Messias. Mas que tem isso a ver comigo? Todos os povos têm seus mitos e seus deuses, e que venha ser um Deus judeu para os outros? Há apenas um Deus, disse José, e é o Pai de todos os homens. Pensas que o Messias virá apenas para os judeus? Eles são um povo de profecias. Assim compreende-se que a profecia lhes tenha sido dada. A lei foi entregue nas mãos deles por Moisés. Por aquela lei, o homem vive ou morre. Isso os gentios precisam aprender, através da elevação de seus impérios e de seu sangrento declínio e da vasta e amontoada poeira dos séculos. Lucano, tu te lembrarás que a profecia referente ao Messias insinuou-se em todas as religiões do mundo, e não apenas nas escrituras dos judeus. Deus outorgou a todos os homens, em toda parte, a vaga noção de sua vinda entre os homens. A alma tem seu conhecimento, que fica para além do estéril raciocínio da mente. Tem seus instintos, tanto quanto o corpo. Lucano não respondeu. Sua impaciência ia se fazendo selvagem. Remexia na corrente de ouro que lhe pendia do pescoço, e então recordou-se de que, à última hora, retirara a cruz de que pitara a bolsa médica e a pendurara ao pescoço. Agora a cruz aparecia sob sua túnica, e José a viu. Grande emoção cruzou-lhe o rosto, como um relâmpago, mas ele continuou a falar, calmamente. Há 13 anos, Lucano, eu era professor da Sagrada Lei em Jerusalém. Minha esposa teve um filho numa fria noite de inverno. Foi uma noite muito estranha aquela, pois uma grande estrela aparecera subitamente no céu. Mantivera-se firme durante algumas horas, depois movera-se para a direção do Oriente. Nossos astrônomos ficaram muitíssimo excitados. Chamaram-na a Nova e profetizaram que sua aparição agorava tremendos acontecimentos. Lembro-me bem daquela noite. Herodes era nosso rei e homem mau. Correu pela cidade um boato de que na pequena cidade de Belém nascera o rei dos judeus. Tal notícia foi trazida a Jerusalém por homens humildes e simples, entre eles alguns pastores que tinham uma história das mais temíveis a contar. Falavam de hoste celeste que lhes aparecera quando cuidavam de seus rebanhos de carneiros nas montanhas, e que lhes tinha dado notícias de grande júbilo. Como os reis são desconfiados, têm milhares de ouvidos, e assim essa história chegou aos de Herodes, a história dos pastores anônimos e ignorantes. Imediatamente, receando pelo seu poder, ele ordenou que todos os meninos nascidos recentemente fossem mortos,
passados a fio de espada. José fez uma pausa. Lucano ouvia-o com relutante fascinação. Então, de repente, recordou-se da grande estrela que vira em Antioquia quando criança, e seu coração bateu apavorado. José continuou dizendo simplesmente: meu filho estava entre os que Herodes mandou assassinar, e minha esposa, com o coração despedaçado, morreu. Lucano sentiu-se imediatamente tomado de compaixão e envergonhado de sua impaciência, e ainda mais envergonhado pelos comentários coléricos e veementes que outrora dirigira a José. Este conhecera a morte, o desgosto, a dor amarga, e ele, Lucano, o acusara de nada saber. Olhou com piedade para José e disse: quanto deves ter odiado, não apenas Herodes, mas Deus, por aquelas mortes sem sentido. José sacudiu a cabeça e sorriu de leve. Não, como pode um homem de compreensão odiar Deus? Isso é coisa para a paixão de crianças. Ficou silencioso durante tanto tempo que Lucano chegou a pensar que ele o esquecera. Então José, contemplando a distância através da janela, continuou ainda mais sossegadamente. Na última Páscoa, visitei meu velho lar em Jerusalém. A cidade fervia de peregrinos vindos da Galileia, Samaria, Judéia. Num pátio interno, eu estava conversando com meus eruditos amigos e comentaristas. Era um adorável dia de primavera, repleto do perfume das florações e dos ricos odores das especiarias e do incenso. O céu era de um aperolado reluzente e a cidade via-se inundada de luz e dos sons dos cânticos. Jamais eu vira dia tão calmo e belo, e os corações de todos se alegravam com ele, esquecidos de César e Herodes, pois Deus os tinha livrado novamente da terra do Egito. Ouviam-se por toda parte os sons dos símbolos e das trombetas. A cidade brilhava com suas flâmulas coloridas, e o templo suspendia-se contra o céu como joia de ouro. Embora fosse viúvo, com uma só filha casada em Alexandria, pela primeira vez em 13 anos senti alegria, e meu coração ergueu-se numa espécie de expectativa. Parou. Suas mãos serenas cruzaram-se, seu rosto ergueu-se e ele sorriu sonhadoramente. As ruas estavam cheias de soldados romanos. Também eles tinham sentido um deleite incomum na primavera. Tinham apenas uma forma de expressar tal sentimento, pois eram estrangeiros em terra estranha que os odiava, pobres rapazes. Desejavam tomar parte na alegria geral, mas os judeus os ignoravam em seus dias santificados. Os soldados embriagaram-se e andaram pelas ruas cantando. É triste ver qualquer homem rejeitado pelos seus irmãos, e eu tive compaixão dos romanos. Temos guardas no templo para proteger os pátios internos de qualquer intrusão. Onde estava o guarda daquele pátio naquele dia? Não sei. Mas de repente as cortinas afastaram-se e um rapazinho entrou no pátio, um rapazinho alto, muito bonito, trajado com a grosseira veste parda do povo comum. Seus pés mostravam-se descalços e queimados de sol. A pele clara também fora amorenada pelo sol. Seus caracóis louros mostravam sinais de terem sido queimados pelo calor e caíam-lhe sobre os ombros. Tinha olhos azuis como o céu de verão e um aspecto solene e majestoso. Sorriu-nos não como um rapaz tímido, mas como um adulto. Seu sorriso era o sorriso de um homem, e ele estava à vontade, como um homem entre seus pares, como um erudito e um sábio entre eruditos e sábios. Ficamos muito espantados, e alguns entre nós franziram as sobrancelhas.
Que estava fazendo aquele rapazinho em nosso pátio reservado, dedicado apenas à sabedoria e à discussão? Onde estava o guarda? O menino, era evidente, não passava de um camponês. Mais tarde, ficaram a cogitar na razão de não terem mandado que ele se fosse imediatamente dali. Mas, ao vê-lo, pensei em meu filho, que se não tivesse sido assassinado, teria a idade daquele menino. E disse-lhe: Menino, que estás fazendo aqui? E onde estão teus pais? E ele me respondeu, com seu sorriso grave e com o sotaque rude dos pobres e iletrados galileus: Vim para fazer-te perguntas e para dar-te respostas, Senhor. O rosto e o couro cabeludo de Lucano arrepiaram-se. Então, de repente, desejou ir embora e pulou sobre os pés. José, entretanto, não pareceu notar tal coisa e continuou, com sua voz remota e como que sonhadora. Ele tinha o porte régio de um rei, aquele jovem camponês da Galileia, com as mãos ásperas pelo trabalho, os pés descalços e a cabeça erguida. Penso que foi aquele seu aspecto que evitou a despedida encolerizada dos eruditos e doutores. Não temos grande respeito pelo povo da Galileia. São pastores e artesãos. Sua fala é iletrada. Gente humilde, mas aquele rapaz era um rei. Sentou-se entre nós, falou conosco, e depressa estávamos estupefatos com as suas perguntas e com as suas respostas, pois, apesar de seu sotaque galileu, falava com autoridade e profunda erudição. Ficamos absorvidos nele. Lhe perguntamos as coisas mais obscuras e difíceis, e ele as respondeu com simplicidade. Era como a luz da aurora, entrando em aposento escuro, repleto de livros eruditos, cheios de dificuldades. E mal saíra da infância, aquele jovem do campo, que vinha das nuas e quentes montanhas da Galileia, onde não há doutores nem sábios. E eu lhe disse: Menino, quem é teu professor? Ele sorriu para mim, com um sorriso que se parecia ao sol, e não respondeu. Foi então que a cortina afastou-se agitada, e um homem humilde, barbado, e uma bela e jovem senhora, vestida como camponesa, entraram, num ímpeto, pelo pátio adentro. De novo, José se calou. Sorria, e seu sorriso era infinitamente suave e remoto. Lucano sentou-se de novo, lentamente. Dizia a si mesmo: Não devo ouvir, isso é tolice obscura. Mas ouvia e esperava que José continuasse. Jamais esquecerei aquela jovem senhora Lucano. O seu rosto era o de um anjo, radiante para além de qualquer descrição. Lembro-me de ter ficado instantaneamente atônito diante daquele rosto que se erguia de pescoço e ombros, vestidos em roupas ordinárias e opacas. Um pano azul tombava de sua cabeça, e eu vi o cabelo brilhante de sua fronte pura. Como posso descrevê-la? Não há palavras para isso, em idioma algum. Devia ter uns 27 anos, o que não é muita idade, mesmo para uma mulher. Dava a impressão de ser, ao mesmo tempo, velha como Eva e nova como a primavera. Passado e futuro mesclados num só. Ela não tinha tempo, não tinha idade. Imediatamente eu soube que se tratava da mãe do rapazinho, pois tinha um aspecto régio. O camponês barbado nada disse, embora fosse aparente a sua angústia. Manteve-se junto da cortina, mas a mulher adiantou-se para o menino, que voltou a cabeça e olhou para ela, e ela lhe disse: Meu filho, por que nos deixaste de forma que sentimos falta de ti em nosso caminho para casa e ninguém te havia visto?
Temos estado à tua procura com grande ansiedade. O rapaz não respondeu por um momento e depois disse muito suavemente: Por que me procuraste? Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? E seus olhos irradiavam terno amor para ela. José silenciou e Lucano ficou à espera. Mas José não tornou a falar e Lucano perguntou, impaciente: É tudo? É tudo. Lucano mordeu o lábio. Tu nada explicaste, José ben Galiel. Quem era aquele rapazinho? José levantou-se e Lucano levantou-se com ele. José pôs a mão no ombro do moço e olhou-o bem dentro dos olhos profundamente. Isto terás de descobrir por ti mesmo, Lucano. Sorriu para o moço com súbita melancolia. Dizem as nossas escrituras que Deus nem sempre lutará contra os espíritos dos homens. Hesitou, depois prosseguiu. Quando Deus luta contra o espírito de um homem, é pelo mais sagrado e misterioso propósito, e aquele propósito, muitas vezes, permanece oculto ao homem, até o dia de sua morte. No teu caso, não creio que isso permaneça sempre oculto para ti. Levantou a mão em bênção. Vai em paz, meu aluno, querido e muito amado médico. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.